Senhoras e senhores jornalistas, muito obrigado. Queria basicamente dar-vos nota do seguinte: o CDS dirigiu hoje ao Governo, e designadamente ao Ministério da Administração Interna, um requerimento solicitando um conjunto de esclarecimentos em relação ao trágico acidente que ocorreu à SES como veículo onde estava o Sr. Ministro da Administração Interna. Em relação a esse mesmo acidente, o que é que nós queremos ver esclarecido? Em primeiro lugar, um facto que é o Governo, no seu comunicado, referia que as obras não estariam sinalizadas. Ora, o Governo foi desmentido, quer pela Brisa, quer pela empresa a quem a Brisa teria subconcionado esse trabalho, uma empresa de seu nome, Arqui Jardim. E, portanto, isto é uma matéria, obviamente, que tem que ser apurada e tem que ser esclarecida, ou seja, estavam ou não as obras sinalizadas, eram ou não perceptíveis. Em segundo lugar, há aqui uma segunda questão, que já foi perguntada e que insistimos nessa pergunta, diretamente ao Sr. Ministro da Administração Interna, que é a de saber das próprias circunstâncias do acidente, uma vez que ele até agora não nos disse nada, e desde logo saber se haveria ou não, o veículo seguiria ou não em excesso de velocidade. Não é irrelevante para a avaliação que se faça desta matéria e, designadamente, aos factos que estão em cima da mesa. Por outro lado, registar que existe um inquérito. Perguntamos também se o Sr. Ministro da Administração Interna ou alguém por ele já terão sido ou não ouvidos nesse mesmo inquérito e qual é o ponto de situação do próprio, para além do inquérito do Ministério Público, do próprio inquérito interno que estará a decorrer em relação a esta mesma situação. Sublinharia que, do nosso ponto de vista, esta situação é uma situação que tem, obviamente, uma envolvente política, inclusivamente pelos protagonistas envolvidos nesta situação, mas não é uma matéria de estrito debate político, quer dizer, e por isso é uma matéria que nós quereríamos tratar com o maior rigor e a maior seriedade. Estes factos são factos que têm que ser esclarecidos e há ainda um outro facto que é da maior importância. Neste caso, como noutros, enfim, não estou a fazer uma comparação direta como é evidente, existem, além da vítima mortal, além do cidadão que perdeu a vida, existem outras vítimas. Existe uma viúva, tanto quanto sabemos existem duas crianças, pelo menos, ou dois menores, duas filhas deste cidadão que perdeu a vida, e, portanto, é preciso saber e é preciso perguntar ao Ministério da Administração Interna. Há aqui, inclusive, uma especialidade, que é estes veículos do Estado são autossegurados, por assim dizer, ou seja, não têm um seguro normal como tem o veículo de qualquer um de nós, por assim dizer. E, portanto, se o Estado está ou não a assumir todas as suas responsabilidades nesta matéria, se a viúva e a família deste trabalhador que morreu já foram contactados, que tipo de apoio é que estão a ter e se o Estado pondera ou não e em que termos, obviamente, a indenização em relação a esta situação. São questões que são óbvias, que reportam a factos, que reportam uma situação que tem que ser esclarecida, são questões postas de uma forma séria, que obviamente também insistimos agora, porque estranhamente, e tanto quanto vimos, e soubemos hoje mesmo que o Sr. Ministro teve a ocasião de se pronunciar, mas até agora não disse absolutamente nada sobre este assunto. O que é que o silêncio de Eduardo Cabrita vos diz? Do Ministério da Administração Interna e do Ministro Eduardo Cabrita, o Presidente do CDS já disse que ele não tinha condições para continuar no cargo. Porquê? Porque não esperar por esses esclarecimentos. Eu acho que essa pergunta, apesar de tudo, foi, tanto quanto eu entendi, condicional. E, portanto, repare, eu como parlamentar e como deputado, coordenador, não só líder parlamentar, mas coordenador da primeira comissão, faço o meu trabalho. E, portanto, a mim cabe-me, obviamente, dirigir, porque sou eu que o posso fazer, o requerimento e as perguntas ao Ministério da Administração Interna. E, portanto, são um conjunto de perguntas que, repito, são perguntas importantes. Ou seja, estava ou não a obra sinalizada, seguia ou não o carro em excesso de velocidade, o Sr. Ministro já foi ou não ouvido pelo Ministério Público, o que é que acontece ao inquérito interno, já foi ou não pelo Ministério da Administração Interna, soubemos que a Presidência da República o terá feito, e bem, já foi ou não a viúva contactada pelo Ministério da Administração Interna, pondera ou não o Ministério da Administração Interna uma indenização e um apoio a esta família que se viu, no caso, seu marido e as filhas, obviamente, sem um pai. E, portanto, são perguntas dirigidas no âmbito da minha atividade enquanto parlamentar, que obviamente registram que líderes parlamentares, designadamente partidários, designadamente do meu partido, também perguntou sobre esta mesma matéria e, bem, agora os requerimentos formais aos quais o Governo está, como sabe,
porque todos os jornalistas, e vocês são jornalistas parlamentares e experientes nessa matéria, sabem, são de resposta obrigatória do Governo e, portanto, por isso é que eu dirijo estas perguntas ao Governo. Escreve o pedido de demissão do Presidente do seu partido. Ou seja, eu repito-lhe, o pedido de demissão, tanto quanto eu o entendi, é condicional. E, portanto, é condicional porque tem um se. Estas perguntas ajudam a esclarecer esse se. Esclarecido esse se, eu pronunciar-me-ei sobre essa mesma matéria.